Bem, uma alegria estar aqui neste momento. A gente está fazendo uma série de conteúdos aí vinculados a um dos principais momentos que a gente tem nesse ano de 2025 em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Nesse momento de 2025, a gente está tendo a felicidade, a oportunidade de comemorar 45 anos de uma rede que responde pela saúde em Minas Gerais, que representa o que há de melhor na excelência da saúde no nosso país. E essa história tem nome, tem sobrenome, tem uma data. Ela começa no dia 1º de junho de 1980 e se chama Mater Dei. Começa a partir de uma das figuras que eu mais reconheço e admiro neste planeta, chamado senhor José Salvador Silva. A mesma pessoa que me deu a oportunidade de estar aqui, que me puxou ali da minha mãezinha há 46 anos, no Hospital Belo Horizonte. Meu agradecimento sempre contínuo a esse cara que se chama José Salvador Silva. Mas além dele, tem uma história muito bonita que está vindo nesse caminho, que está vindo ao longo desse tempo. 45 anos comemorados agora em 2025. E eu estou com uma alegria muito maior neste momento especificamente, porque eu estou tendo a oportunidade de conversar como uma extensão dessa história. A Lara Salvador Gel está aqui do meu lado, e mais do que ao meu lado, ela está carregando o sinônimo dessa história, que se chama José Salvador também, que está chegando aí daqui a pouquinho. A Lara é neta do José Salvador, do doutor José Salvador e da doutora Maria Norma, filha da minha prezada amiga Márcia e do Flávio Gel. E ela está começando essa história também no Mater Dei há alguns anos. A Lara é a neta mais jovem, que a última da preparação, né? Que está iniciando essa história ao longo dos últimos anos. E eu vim aqui bater um papo com ela. A gente está fazendo esse especial dos 45 anos do Mater Dei. A Lara é a parte da terceira geração mais jovem. E eu vim aqui bater um papo com ela porque ela está, neste momento, grávida do jovem José Salvador, que está chegando daqui a pouquinho. E ela assumiu recentemente a diretoria de inovação e experiência do paciente na rede Mater Dei. Então eu vim aqui falar com ela, conversar com ela um pouquinho sobre esse momento que ela está vivendo, sobre o momento que o Mater Dei está atravessando, comemorando 45 anos como uma das principais referências que a gente tem na saúde, e o que a gente pode esperar para frente na visão dela, da Lara. Não de qualquer outra pessoa, mas na visão da Lara. Tá tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui. Obrigada, estou te recebendo aqui, então obrigada. Você está me recebendo onde? Em casa, no sofá? Em casa, no sofá, na casa da minha mãe, que eu estou aqui com o José, né, igual você comentou, que está vindo aí, José Salvador Gel Vieira, né, que vai ser o nome dele completo. E é isso, um prazer estar aqui. Obrigada. Tá bom, o prazer é nosso. Mas eu quero saber um pouquinho da Lara, além do José Salvador que está chegando, eu queria saber um pouquinho da Lara. Lara, a gente está passando por um momento muito específico em Belo Horizonte, em Minas Gerais e, repito, no Brasil. 45 anos da rede Mater Dei não é uma comemoração minha, nem sua. Pode ser muito mais sua do que minha, mas não é nem minha nem sua. É uma comemoração de Minas Gerais, de Belo Horizonte, por ter um serviço e um trabalho tão rico e tão qualificado quanto o Mater Dei. E aí eu te pergunto, como é que é você, nesse momento, grávida, já trabalhando na terceira geração do Mater Dei, esse momento de 45 anos, você esperando aí no ventre mais um sucessor, mais uma etapa dessa história. Como é que você está enxergando isso nesse momento, aos 32 anos, 45 anos do Mater Dei, nessa riqueza de realizações? O que você quer fazer como diretora, como sucessora?
Bom, eu acho que assim, a história, né, do hospital, igual você já comentou aí, vem de muito tempo, vem de um sonho, né, do Dr. José Salvador, que ele compartilhou o sonho aí com a minha avó, né, doutora Norma, e compartilhou com todo mundo, com a família, com todo mundo que trabalha no hospital, com todo mundo que mora também, né, em Belo Horizonte, em Minas e agora no Brasil, né, com essas expansões que a gente tem tido. E é um sonho que, quando compartilhado, é muito prazeroso você fazer parte, estar lá junto e estar vivendo e estar ajudando fazer acontecer. Então, isso é uma coisa que me brilha muito aos olhos, que eu gosto muito. Eu sou médica de formação, né? Então, eu formei em medicina, mas decidi no finalzinho da faculdade que eu ia seguir a carreira na área da gestão e não na parte assistencial. Então, Essa decisão você tomou com que idade? foi no 8º período da faculdade. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu entrei com 19 anos. Então Ok, foi no 8º 4 período. anos depois. 4 anos depois. 24 anos de idade ali, você fala, o meu caminho não é na ação da medicina. Eu quero atuar na gestão e quero ajudar mais nesse aspecto, é isso? Isso, que eu tive uma aula de gestão em saúde na minha faculdade. E na minha aula eu vi que, né, as pessoas me perguntavam muito sobre como que funcionava tal aspecto no hospital, como é que era um fluxo X, um processo, e eu não sabia a resposta. Então eu fui conhecer, fui pesquisar, fui ver, conversava muito com a minha mãe para poder entender como é que isso funcionava no hospital e comecei a gostar muito de entender mais essa parte. Nos internatos da minha faculdade que eu fiz depois, eu ficava mais interessada em entender o fluxo das coisas do que a ação médica que estava sendo praticada ali. Então eu vi que meu gosto começou a mudar e eu comecei a me interessar por outras partes. Era na esteira dos acontecimentos. Exato. E aí eu falei, gente, eu vou realmente querer seguir esse lado aí da gestão, e seguir esse processo sucessório que a gente tem dentro da nossa família, né? Seguir esse passo a passo para chegar dentro da instituição igual eu estou hoje, né? Então, passei por todo esse processo também. Aos 32 anos, com um hospital e uma história de 45, como é que tem sido esse passo a passo aí? Como é que você tem se encantado e se posicionado com isso? Então, eu acho que quando eu entrei, eu comecei no hospital, na verdade, assim que eu me formei, eu trabalhei um tempo no hospital. A Márcia, sua mãe, ela sempre foi responsável pela questão da assistência hospitalar, não é isso? A parte da assistência ao paciente. Isso, ela era da parte médica do hospital, da assistência, e também da parte de experiência do paciente. Então, essa parte de experiência do paciente está comigo hoje. É uma coisa que é muito legal mesmo de ver, que veio com a minha mãe, ela que tomava conta disso no hospital e agora passou para mim, então também é muito legal eu estar trabalhando com as mesmas pessoas que trabalhavam com a minha mãe e estar na mesma área que ela na parte da gestão. Porque eu lembro de quando mais nova, assim, quando eu decidi essa decisão, eu pensava muito assim, eu gosto tanto de ver minha mãe no dia a dia como médica, será que eu vou me afastar? E acabou que dentro da gestão eu consegui me aproximar também do que ela fazia e dela também, indiretamente, assim, sem pensar muito, foi naturalmente seguindo nesse caminho. Então isso foi muito interessante também. Como é que isso se deu? E aí eu estou falando de etapa, de idade, de fato. Tá. Como é que isso se deu? A partir de que idade que você começou a formalmente se interessar pela medicina ou pela gestão? E quando que você começa a ter as primeiras atuações? Repito, 32 anos hoje. Sim. Quando é que foi esse momento na sua vida? Então, gosto pela medicina, acho que desde que eu nasci. Que eu lembro sempre. Eu lembro muito claro, assim, de eu gostar de visitar minha mãe no hospital, por gostar do cheiro do hospital. Hoje eu fui conversar com uma sobrinha sua, qual era? A Lígia. Hoje eu fui conversar com a Lígia, filha do Zé Henrique. Isso. E aí eu cheguei lá, ela estava na mesa, na mesa e na cadeira do José Henrique. 6 anos de idade. Eu cheguei para ela e perguntei, ei, Lígia, o que é que você vai ser? Eu vou ser médica para cuidar das pessoas. Sim. Está no sangue, né? É isso. E eu acho que eu tinha muito essa vontade de estar próxima. Eu gostava do ambiente de hospital, eu gostava de ver as pessoas trabalhando no hospital, o cheiro do hospital eu gostava. Então eu sempre quis trabalhar nessa área. Então, o cheiro do hospital, eu gosto do cheiro do hospital, sim.
Reunião de família, sempre teve discussão de casos do que estava acontecendo, eu sempre me interessava para entender isso. Então, acho que nunca tive dúvida que eu faria medicina. Inclusive, hoje, sabendo que eu estou atuando na área da gestão, eu não deixaria de cursar o curso de medicina. Acho que isso fez quem eu sou hoje, me complementou muito e trouxe uma bagagem muito boa para o que eu faço hoje dentro da rede Mater Dei, né? Isso com certeza. Então, medicina foi desde sempre. A gestão foi nesse processo de conhecer mesmo, que é até uma fala, né, famosa do meu avô. Você só gosta de uma coisa quando você conhece. Então ele fala, por que eu nunca casei com uma japonesa? Porque eu nunca nem conheci uma japonesa. Então ele fala isso. Então você só consegue gostar do que você conhece. Então eu fui conhecendo o hospital e nessa parte da gestão eu gostei muito e foi o que eu mais me apaixonei. E assim que eu formei, eu fui trabalhar no hospital. Eu trabalhei junto com a área de TI, em projetos de inovação. Então, aí que eu entrei nesse mundo um pouco da inovação. Quando é que foi isso? Isso foi meio de 2019. 6 anos atrás. Julho de 2019, isso. Foi quando eu comecei a entender um pouco 26 mais... 26 anos de idade. Isso. Foi quando eu comecei a entender um pouco mais desse lado da inovação, como é que funcionava projetos de inovação, que sempre é multidisciplinar, que é um passo mais rápido, né? Os processos, as coisas, como é que funcionam. E gostei muito disso. E nessa carreira, né, de sucessão, a gente também tem que trabalhar em um outro hospital que não seja na rede Mater Dei. Então, eu fui procurar hospitais referências na área de inovação para eu poder trabalhar. E foi aí que eu passei por um processo seletivo e fui trabalhar no Einstein. Você foi procurar ou alguém te instruiu? Não, eu falei que eu queria mexer nessa área de inovação e trabalhar com isso. Comecei a procurar. Você própria? O que seria. E o que tem de excelência de inovação em empreendimentos de medicina? Isso. Você começou a avistar tudo que podia. Comecei a olhar isso, mas sempre com orientação e um apoio muito grande do tio Henrique, que na época era o presidente da rede Mater Dei, da minha mãe, também me ajudou muito nesse processo. Para poder entender com quem conversar, com quem ir. Então, eles me orientaram muito nesse sentido. Converse com fulano para ver que ele é uma pessoa boa para orientar nesse sentido, te dar dicas, você vê se é isso mesmo que você quer. E aí eu fui conhecendo mais e era isso mesmo que eu queria. Então, eu fui trabalhar no Einstein, porque é uma referência na área de inovação, até hoje uma referência no Brasil. E trabalhei lá na Eretz Bio, que é o hub de inovação. Então, lá na Eretz... Voltado para a saúde e bem-estar, isso. Claro. Então, lá na Eretz eu tive esse contato 100% com esse mundo de startup. Então, como é que funciona desde uma startup que tem uma ideia até a startup que está buscando investimento, que está escalando mais o produto, questão de spin-off dentro da empresa, como é que você faz esse contato com as áreas internas do hospital, como é que eu trabalhava, sendo da inovação, com os médicos, com áreas de setores de apoio, com áreas, a farmácia, com a enfermagem, com todos os setores, para eu poder fazer projetos e promover ali essa inovação dentro do ambiente hospitalar. Então, eu fiz muito esse trabalho lá. Também um trabalho muito grande com entes internacionais. Então, como é que a gente traz o que está acontecendo lá no mundo, lá fora do Brasil, também para dentro do Brasil. Então, eu trabalhei muito com isso dentro do Einstein e fui cada vez me apaixonando e gostando mais mesmo desse mundo de inovação, confirmando que o que eu queria fazer ao retornar para a rede Mater Dei era estar trabalhando nessa parte da inovação. Então, isso eu fui sempre alinhando com meu tio Henrique, durante o processo inteiro, ia contando para ele as novidades, o que estava acontecendo, se eu estava com dúvida de qual caminho seguir, ele me orientava pensando muito no meu futuro, no que seria importante tanto para mim quanto para a rede como um todo. E durante essa etapa dentro do Einstein, eu comecei a estudar também para fazer o MBA, que aí é uma outra parte do processo sucessório. Então, eu fiquei no Einstein por 2 anos e finalizei passei no MBA, na verdade, em NYU, que é Nova York, em 2020 que eu comecei esse MBA. Não, 2022. 2020 foi quando eu fui pro Einstein. Em 2022 eu comecei o MBA em NYU. Quase pós-pandemia. Foi, isso. Durante a pandemia eu estava lá em São Paulo. Isso.
Então, na verdade, no começo da pandemia eu estava em BH, no meio da pandemia eu fui lá? para São Paulo, isso. E aí depois você foi passar um período em Nova York? Fui, aí eu fiquei 2 anos em Nova York e me formei no MBA ano passado, em junho do ano passado. Em Nova York você ficou morando em Nova York, Manhattan, e estudando? Isso, morava no Brooklyn. E trabalhava, estudava onde? Estudava na universidade, porque o MBA que eu fiz é o full time de 2 anos. O hospital mais famoso lá é aquele Monte Sinai? Tem isso, né? isso. O MBA que eu fiz é o full time, que é o tempo inteiro, integral de 2 anos. E durante esse MBA, você tem que fazer como se fosse trabalhar em alguma outra empresa de interesse seu. E aí foi quando eu trabalhei em Mayo Clinic. Então você tem que trabalhar lá, isso. Então você tem que trabalhar um mínimo de, acho que são 2 meses, se eu não me engano, 8 semanas, em alguma outra empresa, que você passa por um processo seletivo e vai atrás. Só que não tinha o que eu queria, porque não tinha hospital contratando pessoas que queriam trabalhar em área de inovação, em gestão. Então, eu fiz muito contatos lá, pedi para as pessoas me indicarem. Então, foi muito aquilo. Conversei com uma pessoa que me indicou para outra, que indicou para outra. Acabou que eu cheguei no Head de Inovação de Mayo Clinic, conversei com a pessoa. Ela gostou de mim, me indicou para a pessoa que seria o meu futuro chefe. Fizemos uma entrevista e ele me contratou. Então, nisso eu trabalhei lá por 2 meses. Quando eu estava para ir embora de lá, eles pediram para eu ficar mais, que eles queriam que eu continuasse nos projetos que eu estava tocando. E aí eu trabalhei lá até o final do ano. Eu trabalhei por 6 a 7 meses em Mayo Clinic. Depois eu fui formar, então não deu para continuar lá mais. E aí você volta para o Brasil? Aí eu voltei para o Brasil. Aí voltei para o Brasil. Forma aqui ou forma lá? Formei lá. Forma lá. Você já chega aqui formada? Minha família foi lá para minha formatura, meus pais, vovó Norma foi lá também. Minha família toda, meus irmãos, meu marido, minha sogra, meu sogro, foi todo mundo. Minha madrinha, né, que é a tia Maria Norma, foi todo mundo para a formatura. E aí eu formei finalzinho de maio e 1º de junho, a data simbólica, 1º de junho, foi meu primeiro dia na Rede Mater Dei oficialmente trabalhando. De 2022? Ano passado. 24? Uhum. O primeiro dia foi 1º de junho de 2024. Isso. Que é uma data que o Dr. Salvador deve adorar, né? Exato. Que aí eu comecei como diretora de inovação e experiência do paciente. Beleza. Acabou o estudo em Brasil e Nova York, voltou para o Brasil e começa a sua jornada em 2024. Isso. Para quê? Eu queria que você contasse a partir de agora. O que você vai fazer? Sim. Então, eu entrei com essa parte da inovação em conversas com o Zé, que foi também essencial, porque depois que o Zé virou o presidente, eu comecei a conversar mais com ele para alinhar o que eu ia estudar lá, para estar alinhado com a estratégia do hospital, para também não ficar descasado. Então, eu conversei... 2, 3 anos atrás. Isso. Então, ainda em Nova York. 2023. Isso, ainda em Nova York. Então, eu conversava muito com ele, ligava, trocava mensagem, e ele me ajudou muito também nesse... Porque os currículos lá fora é muito assim, né? Você monta o que você quer aprender. Então, ele me ajudou muito a escolher alguns cursos, a escolher alguns caminhos, já pensando na estratégia do hospital e de quando eu voltaria na posição que eu teria. Nesse meio do caminho foi quando também a gente conversando, ele me sugeriu de também pegar a diretoria de experiência do paciente, muito por esse contato que eu tenho, que eu gosto de ter, um pouco aí, né, palavras que ele trouxe para mim, um pouco dessa sensibilidade que eu tenho ao lidar com o outro, que ele achava que era interessante para essa posição. Então eu fui construindo isso. No meu último ano, eu trabalhei muito, eu fiz um fellow lá de liderança para trabalhar mais essas características dentro de mim e conseguir me expor mais também, porque eu era uma pessoa muito tímida, que eu não falava em público, eu tinha muitas essas questões internas, né? Então foi um período muito enriquecedor para eu trabalhar isso e eu estar mais preparada para quando eu chegasse aqui. E chegando aqui, então eu já vim nos meus últimos meses, ainda estudando em Nova York, eu já comecei a entrar em algumas reuniões no hospital, comecei a entender o que a gente já estava fazendo, para eu não chegar no meio de tudo sem saber o que estava acontecendo, né? Então, para eu já ir me inteirando dos assuntos. E chegando agora no hospital, né, ano passado, completou 1 ano esse ano, eu acho que um grande objetivo é esse da gente conseguir dar mais robustez para essa área de inovação, a gente conseguir realmente...
que a área de inovação existia no hospital antes de mim, mas num formato, assim, basicamente uma pessoa... e uma pessoa carregando tudo. Então, como é que a gente consegue trazer a inovação mais para dentro de todo mundo, para dentro de todas as áreas, a cultura de inovação, como é que a gente dissemina isso, explica para as pessoas melhor o que é essa inovação, que não é só você implantar uma tecnologia e colocar lá alguma coisa automatizada que já está sendo inovação, não é bem isso. Então, a gente trabalha muito isso e veio muito nesse intuito de dar essa robustez maior para uma área que já existia, que já estava fazendo muita coisa, que já estava com muitos projetos acontecendo, mas eu acho que era importante a gente conseguir crescer mais e espalhar mais, né, pulverizar mais para a instituição como um todo algumas ações de inovação. Então, veio muito nesse sentido. A gente consegue hoje, né, fazer mais pilotos e POCs de uma forma mais estruturada, a gente consegue entender mais o que está acontecendo na instituição como um todo e onde que a gente consegue atuar, então ficou mais estruturado. Veio essa parte da experiência do paciente, né, também comigo, já tem pessoas que fazem esse trabalho maravilhosamente dentro do hospital. Que no digital é o X, como é que chama? Tem uma nomenclatura da experiência do consumidor. CXP, que é Customer Experience. Isso. Existe isso mesmo. E trazer um pouco dessa... que às vezes a experiência do paciente cai muito na subjetividade. Então, como é que você consegue trazer isso de uma forma mais objetiva para você realmente conseguir trabalhar? Porque tem muito o que você trabalhar e muito o que ser feito para você melhorar ali a experiência. Não só a experiência, a gente usa muito questão de satisfação hoje, que é o NPS, mas como é que você transforma esse NPS, essa satisfação, numa real experiência? E para você saber essa real experiência, não supositória, imaginária, fala da fila. Do fila virtual? Isso é fato, número, sim. Fato e efetividade. E isso é legal, que é um projeto que envolve as duas áreas, né? A inovação e a experiência do paciente. O fila virtual, então, ele é um produto, né, que a gente lançou, o Mater Dei, junto com a 3Data. A 3Data é a empresa de dados, inteligência, que a gente adquiriu uma parte dela em 2021. E é um grande parceiro nosso que desenvolve vários projetos, vários produtos com a gente. O fila virtual, ele nasceu ao descobrirmos essa dor que o paciente tinha. Então, a gente mapeou toda a jornada do paciente dentro do pronto-socorro, porque a gente sabe que o pronto-socorro ele é um ponto de bastante fragilidade quando se fala de experiência do paciente. É um momento que o paciente está ali bem mais vulnerável, está mais frágil. E pânico. E é uma correria mesmo, porque é um pronto-socorro. Então, como é que a gente transforma essa experiência desse paciente? Nesses vários pontos que a gente mapeou, o que mais chamou a atenção é esse tempo de espera. É o maior ponto de dor, tempo de espera que o paciente fica ali esperando para ser atendido, quando chega. Então, o fila virtual nasceu para sanar essa dor. Então, porque é o momento que ele está na aflição pura. Aflição, ele não sem saber o que está acontecendo só tá direito. Na espera, está ali. E aí, o fila virtual veio nesse intuito. Então, diminuir esse pânico, diminuir essa urgência. Diminuir essa espera, né? Porque, imagina, se você fica lá esperando 1h30, 2 horas, você começa a fazer pergunta, a ficar inquieto, a querer entender por que está demorando. E ter dor. Chama o enfermeiro, chama a pessoa. E isso acaba que a produtividade da pessoa que está esperando e do profissional fica comprometido. Todo mundo. Então, no fila, o paciente você consegue, né, entrar pelo próprio aplicativo do Meu Mater Dei, que é o aplicativo que a gente desenvolveu também junto com a 3Data. Você entra lá no Meu Mater Dei, na opção pronto-socorro, fila virtual. E lá você já puxa seus dados ali direto pelo seu CPF e mostra o tempo de fila. Então, por exemplo, você quer ir na Contorno, aí você clica lá na Contorno e vai falar, espera da clínica médica neste momento está a 46 minutos. Você quer entrar na fila? Você coloca sim, ele já gera sua senha e você entra na fila de casa. E se você demorar 46 minutos para chegar da sua casa ao Mater Dei, é o horário que você vai aguardar na sua fila. Exato. Então, em vez de você esperar lá fisicamente, você espera em casa com mais conforto, mais tranquilidade, sem o estresse. No trânsito. Ou no trânsito, exatamente.
E vai. Então, hoje o fila, ele já diminui está... em cerca de 40% a 60%, 60%, o tempo de espera, não é isso? Hoje nos dados que a gente tem, a pessoa espera de 50% a 60% a menos dentro do hospital do que esperaria sem o fila. Resumo da ópera, se você fosse esperar 40 minutos, você vai passar a esperar 15, 20 minutos, 20 e poucos, se muito. Então isso aí, eu tô falando sobre essa questão especificamente só para a gente ter algo palpável e fácil para todo mundo entender. O que está acontecendo, Então isso é uma ação de agora, 2025, que começou a se tornar realidade a partir de tecnologia, inteligência artificial e por aí vai. E hoje está em todas as nossas unidades aqui, então já está na Contorno, no Santo Agostinho, Betim Contagem, Nova Lima e mais recentemente, tem um mês, a gente implantou em Salvador também. Lara, só pegando carona nisso aqui, nós vamos falar de outras coisas, mas pegando carona neste ponto específico de uma inovação que aconteceu recente e que está diminuindo 50%, 60% do tempo daquela ação. Tem outras situações tão impactantes como essa que estão aí chegando amanhã, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Tem. A gente hoje trabalha em diversas jornadas. Em cada uma dessas jornadas, a gente tem várias ações sendo feitas. Então, a gente tem a jornada do pronto-socorro, que é a principal, essa do fila. Tem a jornada ambulatorial, então essa das consultas, você ir nos ambulatórios. Que hoje, por exemplo, você consegue agendar uma consulta pelo Meu Mater Dei, pelo ambulatório aplicativo. É tipo o Mater Dei Mais Vida? Mais Saúde. Mais Saúde? Isso. Isso é um ambulatório. Que você vai lá, você agenda e não é o pronto-socorro que você vai ser atendido na urgência, na emergência. Você vai e agenda a consulta com o médico. Isso. Então, a gente tem diversas ações sendo feitas também nessa jornada. A gente tem a jornada de exames, que envolve toda a questão da medicina diagnóstica. Então, todos os exames que o paciente pode fazer dentro do hospital. A gente também trabalha com diversos pontos para melhoria dessa experiência e também trazer mais eficiência operacional para dentro dessa jornada. A gente também começou mais recentemente a trabalhar uma jornada médica. Então, como é que o médico é assim, um dos pontos chaves mais importantes dentro de um hospital. Como é que a gente traz para esse médico mais agilidade para o seu atendimento, mais conforto, desburocratiza um pouco, porque hoje em dia é muito burocrático o dia a dia do médico. Então, por exemplo, um produto, né, uma ferramenta que hoje a gente está usando, a gente está agora em testes lá na Contorno, é o Nuve. O Nuve, ele é uma solução por voz, que o médico consegue por voz fazer toda a prescrição, a evolução, o laudo, o atestado, o que seja. Ele não precisa mais ficar digitando tipo o tempo chamando inteiro. Você em casa, o Alexa. Pela voz, ele, em vez de assim, por exemplo, quando você vai numa consulta, o médico conversa com você o tempo inteiro, depois ele vira pro computador e digita. Ele vai passar a falar. Ele só fala, inclusive enquanto ele está te dando as instruções, ele nem precisa falar de uma forma estruturada. Ele pode te dar as instruções. Enquanto ele está cantando ali, o gravador já está pegando a inteligência do que ele está falando. E já estrutura tudo. E já leva. Exato. Maravilha. Deixa tudo estruturado. Esse é o Nuve, que a gente também já está com ele lá no hospital. E os médicos já estão usando essas tecnologias, por exemplo, essa que ele está falando para o paciente ali, e essa inteligência já está captando, é isso que você está falando? Isso. Na Contorno hoje a gente já está nos testes. Então, para algumas especialidades do pronto-socorro hoje, eles já estão testando nesse formato. Nesse momento, o que o médico vai ter que fazer é confirmar ali se está tudo certinho. Que ele já consegue confirmar no real time ali. Ele já vai falando e já vai... Já vai saindo o receituário dele. De forma estruturada. Bacana demais. Eu acho que realmente vai ter muita coisa. Eu acho que não tem... Enfim... É uma história que a gente não sabe o que está acontecendo nos próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses. Tem muita coisa acontecendo. Só citando aqui, eu fui perguntar para o ChatGPT Pro, que é o que eu pago, para ter um pouquinho mais de agilidade. Eu fiz a seguinte pergunta:
que a gente pode esperar de fato da medicina e das transformações a partir de agora, com toda essa inovação que está tendo? Uma das coisas que me chamou muito a atenção, e eu vou compartilhar ela aqui com você para a gente falar sobre e já ir finalizando essa nossa conversa aqui hoje, mas uma coisa que me chamou muito a atenção dessa pergunta que eu fiz foi: chat, o que a gente pode esperar para esses próximos tempos em relação a novos medicamentos e novas tecnologias? O que ele me falou de muito impactante, de muito importante? O que ele me falou foi prioritariamente em relação a prazo, em relação a tempo. Então ele falou ali, se além de todas as coisas que estão ocorrendo, de todas as mudanças que estão se apresentando, ele fez uma colocação bem simples, que foi o seguinte: se hoje, em 2025, o desenvolvimento, por exemplo, de uma medicação dura 5 meses para poder chegar ao final dela e estar bonitinha, esse tempo de 5 meses vai mudar para 1/5, para 1 mês, para 20 dias. Eu estou falando não o desenvolvimento, eu estou falando a fabricação do comprimido que você vai estar tomando. Então, se antes você tinha um prazo de 5 meses, agora você vai ter de 20 dias, de 15 dias. Isso é muito louco, principalmente falando de saúde, de cuidado, de expectativa de vida. A inteligência, a inteligência artificial, né, e o que vem com ela é completamente disruptivo. Eu acho que a gente ainda não tem uma percepção real do que vai acontecer, a gente não consegue nem imaginar, porque ela vai realmente mudar o que a gente faz no nosso dia a dia, como é que funciona. Tipo quando foi inventada a roda, que a gente não tinha a roda para poder caminhar, era tudo quadrado. Tudo. De repente vem a roda, as coisas começam a deslizar. E isso tem um impacto de mudança em tudo, comportamental, na história, de pensamento, de atividades, de profissão. Tudo. Quando você não tinha a roda, imagina isso. Exato. Então, eu acho que também, assim, quando muitas pessoas falam essa história, né, de com a inteligência eu vou perder meu emprego, vou perder minha cabeça. Não é isso. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que novos empregos vão surgir, novas formas de fazer acontecer vão surgir, e a gente vai se reinventar igual a gente se reinventou a vida inteira, né? Perfeito. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. A diferença inclusive na saúde. Né? A diferença, doutora Clara, é que a gente não tinha essa tecnologia tão rápida de transformar informação e de levar informação. Sim, não tinha. Mas a gente também foi evoluindo com a rapidez das coisas evoluindo. Exato. A gente não pensava, nós não éramos seres que atuávamos e pensávamos nessa agilidade igual hoje por ter ferramentas que nos apoiam. Perfeito. Então, com isso, a gente vai evoluindo junto, né? Maravilha de escutar isso. É mais ou menos isso. Clara, 45 anos no Mater Dei, você com 32, começando aí uma nova história profissional, que é se posicionando na rede, carregando no ventre o meu prezado José Salvador, que está chegando aí daqui a pouquinho, eu estou olhando para ele aqui. Setembro. O que você imagina para esses próximos 45 anos, além da presença do senhor José Salvador, que está chegando aí? Não, imagino que nos próximos 45 anos vão ser 45 anos de muitas mudanças. É muito mais Brasil? É só Minas Gerais? Não é, né? Agora nós já estamos em Goiás, São Paulo, chegando. Vai ter São Paulo, já estamos na Bahia, já estamos em Goiás, outras regiões em Minas, estamos indo para São Paulo. Eu acho que a gente vai continuar com esse olhar de levar essa qualidade, esse cuidado do jeito Mater Dei, porque eu acho que às vezes, dependendo do local, isso falta, né? Então, acho que a gente vai trazer esse jeito Mater Dei de atender, jeito Mater Dei de ser e de estar presente com a pessoa para mais lugares, para mais pessoas, com certeza. E eu acho que a gente vai continuar avançando nessa questão principalmente pensando aqui na minha área, essa parte da inovação, de novos negócios, do impulsionar, de fazer acontecer. A gente vai continuar estando ali na vanguarda, no pioneirismo, que é um dos nossos valores, né? Pioneirismo e inovação. Então, pensando além, eu acho que a gente, ao crescer, os desafios também crescem.
Mas eu acho que isso não perde a nossa vontade de continuar fazendo acontecer, continuar crescendo e de desenvolver mesmo e trazer mais saúde para o Brasil como um todo. Então, eu acredito que a gente vai crescer, mas não só crescer por crescer de tamanho, que inclusive é uma fala, né, que o doutor Henrique fala muito e que eu acho que é muito quem nós somos a Rede Mater Dei. A gente não vai crescer por crescer para ser grande, a gente quer crescer com qualidade para levar a qualidade para mais lugares e crescer na qualidade em si também. Então, sempre buscando isso em qualquer ação, qualquer questão que a gente faça, né? Última pergunta, entendendo as transformações que a gente está tendo nesse momento e as que a gente tem aí previstas para frente. A realidade do atendimento médico está mudando, óbvio. Antes você não tinha nenhum aparelho que você pudesse consultar, por exemplo, a pressão do seu paciente a 5.000 quilômetros de distância. Hoje você tem. Isso está acontecendo em tudo. Nos equipamentos de diabetes, de coração, de cabelo, do que for. Essa mudança desse entendimento e dessa visão, obviamente vão trazer inovações e transformações. Eu te pergunto, você entende que, por exemplo, o atendimento hoje que se tem, dentro da realidade que se tem, de toque, de como é que chama? Batimento cardíaco. Isso tudo você já sabe que dentro da realidade que a gente tem, nós já temos instrumentos para medição remota e certamente vai aumentar muito para frente. Como é que você enxerga, na sua visão de médica e gestora, essa realidade para frente? Você entende que este atendimento remoto, cada dia mais preciso, e cada dia mais real, ele tende a ser uma realidade igual ou maior, até pelas características possíveis, do que o atendimento presencial? Eu nunca fiz essa pergunta, estou fazendo aqui agora por razões e por características também óbvias. E aí, o que você me responde? Pois é. Eu estou falando porque hoje a gente já tem instrumentos. Amanhã eles vão ser muito mais ferozes. Dá um avanço grande, né? Eu acho que assim, eu não acho e não gostaria que a parte presencial se perdesse. Eu acho que isso, a gente perde nossa essência de humano, de ser humano. Eu acho que essa parte presencial não vai se perder. O ser humano precisa do contato. Perfeito. Mas eu acredito que toda essa parte remota, ela vem existir para potencializar esse contato e esse cuidado. Perfeito. Personalizado e no tete a tete ali mesmo. E eu acho que a gente pensando, por exemplo, nós como um hospital, o hospital hoje em dia ainda é percebido muito nessa barreira física do hospital. Cada vez mais... Menos. Não, cada vez mais ele vai tirar essa barreira física. Cada vez mais, menos. Exato. E vai estar mais ali com a pessoa. O aplicativo Eu Mater Dei é um exemplo disso. Hoje, você de casa, você consegue consultar todos os seus exames, marcar a consulta, tudo. Então, inclusive, já quebra uma barreira fila. física. Exato. Então, já quebra uma barreira física. Inclusive, diminuir sua fila física. Física, exato. Então, acho que esses tipos de interação do físico se dissipando, mas não se perdendo, vai ser cada vez maior. E eu acho que quem não fizer isso vai se perder e não vai dar certo. Você vai ter que fazer isso, porque as pessoas hoje demandam isso. Elas querem esse conforto, elas querem essa qualidade da vida delas, de ter tudo o mais rápido possível, fácil. Não ter que se deslocar o tempo inteiro. E essas ferramentas, né, essas formas de você medir com mais acurácia e precisão, dados vitais e o que seja, isso está evoluindo junto para chegar lá. Então, eu acredito que vai chegar, vai ter isso, mas esse contato humano, eu espero que não se perca, eu acho que não vai se perder, porque nós somos seres humanos, a gente precisa desse contato. Senão a gente perde a nossa essência, né? Um pouco de quem nós somos ali, né? Muito bom. Eu acho que deu para ter uma percepção da sua pessoa, que, repito aqui,
é a parte mais nova que está chegando nessa sucessão, nessa movimentação do Mater Dei, a Lara, 32 anos de idade, hoje é diretora de inovação e experiência do cliente na rede Mater Dei, com uma vontade, com uma disponibilidade de trabalhar, de fazer essa coisa avançar, graças a Deus, cada dia maior, não só da parte dela, como das outras partes que fazem parte dessa sucessão. Então é muito bom ver o que a doutora Norma e o doutor Salvador conseguiram fazer na articulação familiar para gerar esse desenvolvimento empresarial e, consequentemente, na saúde, não dele ou sua, na saúde da população de Belo Horizonte, que tem a possibilidade de ser atendido, que tem a possibilidade de ser tratado com a excelência que foi vinculada e montada, criada pelo Mater Dei com muito carinho, com muito capricho ao longo desses 45 anos. Então eu queria te agradecer, dizer que realmente é uma alegria ver você, doutora Lara, carregando o doutor José Salvador. Não, ali, que José Salvador. O doutor, vamos ver o que ele vai querer ser. Eu já estou calçando nele no futuro. Mas só de ter esse nome, pertencer a essa origem, ter essa responsabilidade que se tem com Belo Horizonte, com Minas Gerais, com esse setor no Brasil, é muito bonito. Então, realmente, você tem certamente um dos principais orgulhos, dos principais fatores de admiração que você pode ter por um ser humano ou por uma história. Você está vinculado a ela, você está fazendo parte dela e certamente vai ser um fundamento dela. Então, eu queria te agradecer, te dar parabéns. Eu que agradeço. Por estar recebendo o canal aqui neste momento, do seu momento. Sim. E do momento do José, do momento do José Salvador que está chegando. Eu fico feliz demais de estar aqui hoje, tendo essa conversa e tendo esse momento específico. Te agradeço. Muito obrigado. Agradeço. Obrigada, foi um prazer te receber aqui. Parabéns. Muito obrigada. A vocês dois. Eu espero que vocês que acompanharam aí essa conversa com a Lara, essa conversa que a gente está tendo com cada uma das partes que montam essa história da Rede Mater Dei, nesse momento específico com o Henrique, a Márcia e a Maria Norma, e agora com a Lara, que forma aí essa cadeia de gerações, ela fazendo parte como a mais nova pertencente aí dessa terceira geração que está assumindo a Rede Mater Dei. Então, parabéns, boa sorte e muito obrigado. Muito Valeu. Obrigada. Obrigada, Obrigado. viu? Obrigada. Obrigado a vocês que estiveram acompanhando a nossa programação e a gente volta em breve com mais um conteúdo aqui no canal Viver Brasil. Obrigado.